A Bíblia fala que João Batista ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Alguns pastores irão dizer que de fato a alimentação dele era esse inseto, enquanto outros irão em uma outra linha e vai dizer que o gafanhoto ao qual a Bíblia se refere, na verdade, era o pão de João Batista feito de alfarroba. A questão é que a gente passa anos dentro de uma comunidade cristã e a gente ainda não compreendeu o que esse texto ele representa nas nossas vidas. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o que a Bíblia realmente quis dizer quando se referiu à alimentação de João Batista e você vai saber o que esse texto ele representa na sua vida. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o fato de João Batista ele viver no deserto e se alimentar com aquilo que ele encontrava na natureza, isso representa o desapego dele em relação aos bens materiais, o desapego em relação ao luxo e principalmente ele dependia inteiramente do seu Criador. Esse texto ele nos mostra que a nossa vida ela deve depender unicamente de Deus, assim como João dependia e principalmente o nosso coração ou os nossos olhos não devem estar voltados para as coisas desse mundo. E aí eu acrescento um texto onde a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mas em relação à alimentação de João Batista, a gente vai ter o mel silvestre e iremos ter também o gafanhoto. Eu vou começar pela interpretação mais simples, onde o mel ele é atrelado dentro da cultura judaica a um alimento celeste. E nós iremos ter diversos textos bíblicos se referindo ao mel como uma bênção de Deus ou como a sua própria palavra. O primeiro texto é o de Salmos, quando Davi se refere à palavra de Deus como algo doce como mel. A gente vai ter um outro episódio com João, o discípulo João, e não o João Batista, o João lá do livro do Apocalipse, que ficou na ilha de Patmos, e João vai falar que ele pega um rolo, um pergaminho em suas mãos, e Deus fala para que ele coma, para que ele prove desse pergaminho, e João vai dizer que na sua boca era doce como o mel, mas amargava no estômago. Um outro episódio, semelhante ao que aconteceu com João, é o que acontece com Ezequiel. Deus também vai falar para que ele coma o pergaminho que ele tinha em mãos, e Ezequiel vai falar que na sua boca a palavra era doce como mel. E por último, só para a gente ilustrar essa relação do mel com algo celeste, com as bênçãos de Deus, e aí você conhece muito bem o texto, a Bíblia vai prometer aos israelitas uma terra que mana leite e mel. Ou seja, o mel ele vai representar a palavra de Deus e vai representar também as bênçãos de Deus. A palavra de Deus, quando João, Ezequiel e Davi experimenta essa palavra e essa palavra é doce, e as bênçãos de Deus, quando Deus fala que daria aos israelitas uma terra que mana leite e mel, representando fartura e as bênçãos de Deus. Na passagem de João ou Batista, a gente pode fazer uma analogia onde o mel ele vai representar as bênçãos de Deus sobre a vida de João, ainda que ele se alimentasse com algo simples, e vai representar também o poder de Deus ou a palavra de Deus que estava sobre João Batista. E por fim, eu deixei por último os gafanhotos. Nós teremos, galera, duas interpretações em relação ao que significa esses gafanhotos. Alguns teólogos, eles irão dizer que esse gafanhoto, ele representava o pão de João Batista, e esse pão, ele era feito de uma planta chamada alfarroba. E aí você pode pesquisar na internet, essa alfarroba era facilmente encontrada e era atribuída a um alimento de pessoas que não tinham alto poder aquisitivo. Só que essa interpretação é uma interpretação fora da Bíblia, ela não tem respaldo dentro das Sagradas Escrituras. E aí eu falo que esses teólogos que traz essa interpretação estão equivocados. Por quê? Dentro da Bíblia, quando a gente vai para o Novo Testamento, onde a palavra de Deus ela fala que João Batista ele se alimentava de gafanhotos, a palavra que aparece nesse texto, a palavra em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego,
é a palavra acres. E essa palavra acres, ela é usada para se referir ao inseto ou gafanhoto. E de fato, se você acha que João Batista comeu pão de alfarroba, você está enganado. João Batista realmente se alimentava com esse inseto. Só que eu abro um parênteses aqui e faço uma observação. A gente vai ter dois tipos de gafanhoto, um gafanhoto que é puro e o outro que é impuro. E João Batista, como alguém que obedecia às Sagradas Escrituras, o Velho Testamento, porque no tempo de João não existia o Novo Testamento, e aí é um pouco lógico, ele vai observar o que está escrito em Levítico 20, onde traz ali os animais puros e impuros. Mas é isso, tá, galera? É só uma observação em relação ao texto que fala que João Batista se alimentava com mel e gafanhoto. Esse texto ele nos mostra, como eu disse para vocês no início do vídeo, que João Batista tinha uma vida desapegada das coisas desse mundo, dos bens materiais, nos mostrando que a gente também precisa nos desapegar daquilo que esse mundo oferece. Além disso, devemos depender inteiramente de Yahvé, assim como João Batista dependia unicamente de Deus, e principalmente entender que as Sagradas Escrituras, ela é doce como mel, ela tem o poder de nos alimentar, nos purificar e nos transformar. E se você quiser entender um pouquinho mais acerca das Sagradas Escrituras, sem nenhuma influência das instituições religiosas, se você quiser compreender a Bíblia como de fato ela é só me seguir ou aqui no TikTok, Kawaii, ou no YouTube.